Olá, eu sou a Alessandra Brasferino, agente da Pastoral da Inclusão, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno do espectro do autismo. Eu preparei um material para que vocês possam depois utilizar para fornecerem informações também dentro de cada comunidade. Então, eu vou abrir para vocês, deixa eu colocar aqui, para que a gente possa ir conversando sobre o transtorno do espectro do autismo. Então, como eu já mencionei, eu sou Alessandra Brasferino, vou descrever brevemente. Sou uma jovem adulta, estou usando uma blusa vermelha, com os cabelos soltos na altura do ombro, uso uma presilha segurando a minha franja para trás, estou usando um fone que está pendurado abaixo do meu queixo, estou usando um batom marrom. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o transtorno do espectro do autismo, mas também de que forma nós podemos auxiliar e melhorar o processo de inclusão dessas pessoas dentro das nossas comunidades. Então, o primeiro ponto que a gente deve pensar quando nós falamos do autismo é sobre o diagnóstico, né? Então, o autismo ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, não é uma doença, não é contagiosa, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que afeta algumas áreas específicas no desenvolvimento dessas pessoas. Então, a comunicação, a interação social e a presença de padrões restritos e repetitivos de comportamento. Para cada pessoa, esses comportamentos se manifestarão de uma forma específica. Então, não serão todos igualmente afetados, que terão, né, os mesmos sinais e os mesmos sintomas. Porém, é muito importante que nós estejamos atentos sempre aos sinais de alerta, né? Que depois nós vamos conversar um pouquinho também, para que vocês, né? Às vezes nós participamos de tantas outras pastorais, como pastoral da família, pastoral da criança, ou você, como agente da pastoral da inclusão, que também tem o papel de levar informação para essas outras comunidades. Então, eu descrevi alguns sinais de alertas que nós precisamos estar atentos. Não vou ler todos, mas vocês terão esse material para consultarem sempre que preciso, tá? Vou falar somente dos principais. Então, também não há uma causa específica para o transtorno do espectro do autismo, como, por exemplo, a síndrome de Down e outras condições. Então, as pesquisas hoje, elas nos mostram que a questão genética, ela é um fator muito importante nesse diagnóstico, né? Mas nós ainda não temos um ponto específico que a gente fale. Essa é a causa do transtorno do espectro do autismo. Pelo fator genético ser tão importante, né, nessa questão diagnóstica, nós também devemos levar em consideração os irmãos mais novos que das pessoas com transtorno do espectro do autismo, que a gente faça um monitoramento desse desenvolvimento, caso venha aparecer também alguns outros sinais que possam estar relacionados ao autismo ou um outro tipo de transtorno do neurodesenvolvimento. Quando nós falamos em sinais, né, no diagnóstico do autismo, nós utilizamos sempre o DSM-5, que ele é um livro onde contém toda a classificação das doenças, transtornos que existem hoje. E aí eles acabam recebendo um código, né? Então também tem o DSM-5 e tem também o CID-10, que às vezes, né, qualquer consulta que a gente passe, às vezes a gente recebe o papel do médico, que tem o código do DSM, ou o código do CID, que sinaliza que nós estamos dentro daquela condição. Então, nesse documento, nesse livro, ele apresenta alguns pontos específicos para que nós estejamos atentos às condições e aos sinais que levam ao possível diagnóstico. Então, antes de nós falarmos dos sinais específicos, é muito importante que todos esses sinais, né, em maior ou menor intensidade, dependendo da área, ela apareça precocemente. Então, ela deve estar já dentro do desenvolvimento infantil dessas pessoas. Ela não vai surgir
na vida adulta, né? Então, mas por que tantas pessoas recebem diagnóstico somente na vida adulta? Porque antigamente era mais difícil, né, esse rastreamento, e aí a gente começa a identificar desde os primeiros anos de vida dessa pessoa, e a gente já consegue identificar esses pontos que nós vamos conversar também, tá? Então, quais são, né? O que nós devemos estar atentos quando nós pensamos nesses sinais? As pessoas com autismo, elas apresentam déficit persistente na comunicação social e interação social, em diferentes contextos, ou seja, em todos os ambientes em que essa pessoa está. Às vezes, a gente ouve assim, ele é muito tímido na igreja, ele é muito tímido na catequese, ou ele é muito tímido na escola. Mas e como é o comportamento dele em outro ambiente? Porque às vezes aquele ambiente em que ele está faz com que ele apresente esse comportamento. Mas em outros ambientes ele não tem esse tipo de comportamento, né? Então, por isso é sempre importante a gente observar. No caso do TEA, todas essas alterações, elas devem estar presentes em todos os ambientes em que a nossa criança está inserida. Outro ponto importante são os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Então, ele pode apresentar interesse e foco maior sobre determinado tema e assunto, dificuldade com alteração na rotina. Então, às vezes a gente ouve, né? Tem até um caso na nossa comunidade aqui, que o adolescente ele sabe tudo sobre a Bíblia. Então, ele se aprofundou tanto no estudo da Bíblia, nos fatos, na vida de alguns santos, e agora ele tem mudado um pouco o foco de interesse para histórias em quadrinhos, por exemplo. Mas a pessoa com transtorno do espectro do autismo, ela tem essa característica. Então, ela se aprofunda muito em um tema, né? E, principalmente, são temas que eles não sofrem muitas mudanças no decorrer do tempo. Então, por exemplo, a história da Bíblia, planetas, dinossauros, né? Então, são coisas que não sofrem tantas alterações. Que se ele estudar e se ele se aprofundar, ele sempre vai saber sobre aquilo. Com relação a padrões, né, no comportamento. Algumas pessoas com transtorno do espectro do autismo, elas sofrem alteração em seu comportamento quando mudamos a rotina da casa, quando mudamos, por exemplo, durante a missa. Às vezes a gente tem uma criança, um adolescente, que ele vai semanalmente, e naquele dia é um outro padre que está presidindo a missa. Então, isso pode alterar o comportamento dela também. Na catequese, né, ocorrem imprevistos, a gente precisa mudar a catequista, e é sempre muito importante que essa pessoa ela seja avisada de qualquer mudança que vai acontecer na sua rotina, porque assim ela já consegue se preparar, se autorregular para tudo aquilo que vai acontecer também. Todos esses sinais, né, eles podem causar prejuízos, tanto no desenvolvimento social, funcional e profissional dessas pessoas, quando já em idade adulta. Então, além de apresentar essas características, é importante que algumas delas tragam algum prejuízo também nesse desenvolvimento. Por quê? Às vezes a gente lê, né, esses pontos específicos e pensa em alguém. Mas em outra área ele consegue. Mas em determinado aspecto ele tem um bom desenvolvimento. E aí a gente pensa só como uma característica individual dessa pessoa. Mas, para se enquadrar dentro do transtorno do espectro do autismo, é extremamente importante que essa pessoa esteja dentro de todos esses comportamentos que nós mencionamos e que haja, né, esse prejuízo, né, que pode causar esse prejuízo nessas áreas também que nós conversamos. Lembrando que nem todos apresentarão todos os sinais, nem todos apresentarão os sinais na mesma intensidade, pois cada indivíduo é único. Todas as alterações, né, que nós falamos anteriormente, para ser diagnosticada como autismo, ela não deve estar associada a um quadro de deficiência intelectual severa. Por quê? Porque algumas características se assemelham ao transtorno do espectro do autismo, a não ser que ocorra uma comorbidade,
né? Então, o primeiro diagnóstico é o autismo, mas ele também apresenta uma deficiência intelectual, tá? Então, quando ocorre, né, duas condições ou mais, nós chamamos de comorbidade. Dentro de um único quadro, nós temos, dentro, né, do desenvolvimento de uma única pessoa, nós temos algumas outras alterações, certo? E aí o autismo ele é dividido em 3 níveis, de acordo também com aquele manual, com o DSM que eu comentei. Então, hoje nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. No nível 1, é aquela pessoa que ela necessita de apoio, mas não tão invasivo. Então, ela pode apresentar uma dificuldade para se comunicar, interagir, não apresentar tanto interesse em se relacionar com outras pessoas, ter uma resistência à mudança, problemas de organização e planejamento que podem dificultar a sua independência em alguma área, algum ponto específico. O nível 2, ele necessita já de um grande suporte, né? Então, de apoio substancial, de acordo com o documento. Então, aí a gente já percebe que essa pessoa ela precisa de um apoio maior em algumas áreas específicas ou em todas do seu desenvolvimento. Então, o nível 1, a gente, né, já se enquadra o autismo leve, que antigamente a gente falava. No nível 2, a gente já, ele está entre o leve e o severo, mas é uma pessoa que ainda está dentro do espectro do autismo. E já o nível 3, que ele necessita de apoio constante. São aqueles casos que apresentam maior comprometimento e precisam de vigilância 24 horas por dia, né? Para que eles consigam se desenvolver de uma melhor forma. Então, dificuldade severa na comunicação, ou eles podem ser não verbais. O que é isso? É quando ele não fala nenhuma palavra. Ele pode se comunicar de outra forma. Não que ele não se comunique, mas ele é não verbal, porque ele não fala, né? Mas ele pode se comunicar por uma prancha de comunicação alternativa, onde apresentam figuras e ele aponta o que ele quer. Ele pode se comunicar por meio de sinais, né? Ele pode se comunicar por meio de alguns comportamentos que são combinados entre ele e família, o meio em que ele está inserido. Eles são mais dependentes para todas as atividades diárias. E aí, como eu falei, eu deixei diversos sinais de alerta para que vocês conheçam, né? Estejam atentos a tudo isso, na pastoral em que vocês fazem parte, para formar também outras pessoas. Então, em crianças menores de 3 anos, esses são os principais sinais de alerta, né? Mas, Alessandra, se ele for inquieto, hiperativo, se ele for muito irritado, ou se ele tiver um problema de sono, ele é autista? Ele tem transtorno do espectro do autismo? Não. Lembrando que para se enquadrar dentro do transtorno do espectro do autismo, ele precisa apresentar aqueles critérios que nós já conversamos anteriormente. Então, características dessa isoladas não representam o transtorno do espectro do autismo. Elas podem também estar associadas a outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá bom? Mas eu deixei aqui para que vocês conheçam e saibam um pouquinho também sobre esses sinais de alerta, tá? Lembrando sempre, são sinais de alerta para que a gente observe, investigue e vá a fundo para tentar entender exatamente como é o funcionamento dessa pessoa. Ou até mesmo para orientar pais, familiares que chegam até nós. Né? Deixei também alguns sinais de alerta para crianças e adolescentes, né, maiores de 3 anos, e outros adolescentes também. E sinais de alerta para os adultos, né? Às vezes a gente percebe um comportamento não tão comum dentro de um grupo, um jeito mais áspero de falar, pouca habilidade para detectar, por exemplo, sinais sociais. Então, às vezes tem uma pessoa chorando ao lado, ele não consegue compreender exatamente o que está acontecendo, entender esse sinal, né? A dificuldade também, às vezes, na compreensão da nossa expressão facial. Então, às vezes eu estou mais chateada, meu rosto muda, ou quando eu estou muito feliz. Então, todos esses sinais para vocês lerem, estarem atentos também para poderem auxiliar outras famílias. Quem faz esse diagnóstico, né? É sempre um médico responsável pelo caso. Então, o que acontece?
nós podemos identificar esses sinais, conversar com a família, direcionar essa família para um serviço público do nosso município, da nossa região, para que ela busque, né? Para que ela chegue até profissionais especialistas que vão conseguir pontuar com ela se há realmente um sinal de risco para o autismo, se ele vai ser diagnosticado, se é somente um atraso no neurodesenvolvimento. Então, é por isso que é tão importante a gente conhecer os sinais, para que a gente também dê caminho para essas pessoas dentro das nossas comunidades. Então, os primeiros sinais de risco, desde os primeiros meses, então, o médico vai perguntar, a mãe vai poder relatar tudo isso, e a equipe médica ela só faz o diagnóstico com o apoio de profissionais especialistas que aplicam algumas avaliações de rastreio, algumas escalas que indicam aqueles critérios que a gente já conversou também. Hoje, com a graça de Deus, nós temos também alguns médicos na rede pública que têm se aprofundado. E também tem uma legislação que saiu recentemente que faz com que os profissionais da saúde tenham conhecimento sobre isso. Por quê? Porque quanto mais cedo começa o processo de intervenção, melhor vai ser o desenvolvimento dessa pessoa. Então, alguns médicos já têm esse conhecimento, já conseguem fazer o diagnóstico ali na hora. Outros necessitam dessa equipe de profissionais especialistas para conseguirem aplicar essas escalas, fazerem uma observação maior. Então, quais são esses profissionais? É a neuropediatra, psiquiatra infantil, quando nós pensamos em crianças e adolescentes. Em adultos, o psiquiatra, né? É o profissional mais indicado para fazer esse tipo de diagnóstico. E por fim, como nós podemos melhorar a inclusão dessas pessoas dentro das nossas comunidades, né? É nosso papel como agente da Pastoral da Inclusão, informar, levar informação para essas pessoas, para dentro das nossas outras pastorais da igreja, né, da comunidade. E como que eu preciso, como que eu posso seguir com essa melhoria? Primeira coisa, conheça um membro da sua comunidade. Lembrando que nem toda pessoa com autismo vai ser igual a outra. Então, eu preciso conhecer essa pessoa, respeitar as suas necessidades, as suas preferências, conversar bastante com a família, entender tudo aquilo, né? Se eu encontrar ela numa missa, como que eu posso auxiliar ali caso ocorra uma crise, né? Então, nós precisamos conhecer quem é esse membro da nossa comunidade. É o primeiro passo. Às vezes, né, a gente tem uma pessoa com deficiência e a mãe ao lado. Embora a gente não saiba se ela é verbal ou não verbal, muitas vezes a gente se direciona sempre para a pessoa que está junto, né? A gente não se aproxima da pessoa com deficiência. Isso é muito sério, porque nós precisamos dar voz a ela. Caso a gente saiba que ela é uma pessoa não verbal, ou que ela não tem um meio de comunicação em que todos compreendam, aí a gente se direciona para a família. Mas é muito importante que eu converse com essa pessoa, que eu saiba do que ela gosta na catequese, na missa, né? Para que eu pense também em formas de auxiliá-lo e melhorar essas condições dele dentro da nossa comunidade. Coloquei a questão dos locais estratégicos dentro da igreja, né? Então, aqui na nossa comunidade, a gente pensa muito, então, aqui, né, eu faço parte do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Barra Bonita, é um santuário grande, então, nós temos muitas caixas de som, nós temos muitas saídas, então, o que eu sempre penso quando, né, eu sei que vai ter alguém na missa, né, que a gente já conversa com a família, então, às vezes, a gente pensa em alguns locais estratégicos. Então, um pouco longe do ventilador, se aquele barulho atrapalhar mais ele, um pouco mais afastado das caixas de som, caso isso seja um problema para essa pessoa, porque o barulho também não é uma dificuldade de todos. Então, nós conseguimos pensar em tudo isso se eu voltar lá no primeiro item. Conheça um membro da sua comunidade, né? Então, a gente precisa fazer com que essa pessoa se sinta acolhida, respeitando as suas necessidades e preferências. Na catequese, a mesma coisa, né? Então, se eu tenho uma pessoa com autismo,
na catequese. E eu sei que, por exemplo, uma turma de 15 alunos, né, 15 catequizandos, na verdade, 20, vai ser muito para ele. Eu posso quebrar essa turma ao meio, faço duas turmas de 10 e ele ali inserido, ou pego ainda um grupo menor, né, para que ele se sinta ainda mais acolhido e a gente respeite as suas necessidades, saber se essa pessoa já lê, se ela não lê. Às vezes eu peço para fazer uma leitura na Bíblia, ela não sabe. Isso pode gerar um comportamento inadequado também. Novamente, a gente volta lá para o primeiro item. Conheça essa pessoa, tenha contato com a sua família, saiba das suas preferências e dê voz a essa pessoa, o que é mais importante. E, né, a último ponto aí, forneça informações para todas as pastorais e movimentos da sua cidade, da sua comunidade. Por quê? Porque só com informação nós vamos conseguir incluir de verdade, né, de forma plena essas pessoas na nossa comunidade. Então, o outro, às vezes, a outra pessoa, ela tem determinado comportamento, não por preconceito ou por outra coisa, mas porque ela não sabe. Ainda falta conhecimento. Então, nós temos esse papel, levar essa informação e esse conhecimento a todos os membros da nossa comunidade. Espero, com essa breve apresentação, ter trazido informações ou agregado um pouco mais de informação a tudo aqueles que vocês sabiam. Estou à disposição e nos encontramos em breve. Até mais!